Bom dia, povo. Vocês estão bem? Com certeza, né? Hoje é um dia especial, um domingo. E esse domingo, no segundo domingo, a gente costuma fazer a ceia. Poderia fazer todo domingo, mas hoje escolhemos o segundo domingo. É natural, não há problema nenhum, a data, o importante é que se faça, né? Na verdade, deveria ser todos os dias. Fazer isso todos os dias, que lembrar de mim, que estão reunidos em meu nome. Então deveria ser sempre, mas hoje é a ceia, certo? Mas hoje eu queria falar um negócio importante para você. Você sabe que a gente analisa a vida da gente sempre, todo dia, como fala a palavra, inclusive no dia da ceia em Coríntios está lá: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois participe do pão, quer dizer, participe do corpo, seja corpo. O que está te impedindo de ser corpo? Isso que a gente tem que analisar. Eu vou contar umas coisas sobre fases da libertação. A fase da libertação é muito importante, porque, queira ou não, você que está me assistindo hoje passou por etapas na tua libertação. E existem várias. E cada um, às vezes, é diferente um pouquinho um do outro, por alguns detalhes. Mas a essência é a mesma. Por exemplo, quando você chega e existe o primeiro momento de libertação. Esse primeiro momento de libertação, ele vem com aquele, como posso falar assim, com aquele momento até de manifestação, um momento que você decidiu mudar, né? Por isso você foi procurar uma ajuda. E aí esse momento vem acompanhado de várias coisas, como a manifestação, né? O demônio manifesta. Existe aquela roupagem velha que você começa a tirar, né? Às vezes você é muito ligado, tem vícios, tem outras coisas, e você está se preocupando em acabar com ele. E aquele que fazia não faz mais, vamos dizer, você tinha costumes horríveis e para de fazer. Esse é o primeiro estágio da libertação. Esse primeiro estágio é o que tira a capa, né? É a capa e começa uma nova jornada. Quando se está nessa etapa, que eu já até comentei várias vezes, quando a gente começa a ministrar uma pessoa, a gente percebe que existe pessoas que vão para a segunda etapa e tem pessoas que é difícil de sair da primeira etapa. Por quê? As portas estão abertas. Lembra da palavra da semana passada? As portas estão abertas. Então Satanás ele dá uma saidinha, mas volta. E às vezes piora a situação. É a hora que a pessoa é muito mais atacada, a hora que a pessoa é muito mais assediada para cair, para queda e tal, tudo bem. Esse é o primeiro estágio. Se a pessoa conseguir fechar as portas, ela vai conseguir passar para a segunda etapa. Pode ser que a porta esteja um pouquinho aberta e a pessoa até consegue andar um pouquinho mais, mas essa porta meio que aberta, ela pode dar um probleminha. O que eu falei porta aberta? Tem algo do Satanás aqui dentro, né? Você sempre tem que lembrar assim: quando tem algo do Satanás aqui, pode acontecer alguma coisa, certo? Então vamos tomar cuidado. Bom, nessas portas do Satanás, na segunda etapa, né? Começa um momento que a pessoa quer buscar Deus, ter interesse da palavra, começa a estudar, começa a se preocupar um pouco mais com a parte espiritual. Aí existe um problema grave, que existe uma divisão. Ou a pessoa realmente vai cair para a libertação, ou ela cai para uma religiosidade. E essa da religiosidade é um problema sério, porque a pessoa trava a mente e ela nunca vai sair desse estágio. Ela faz um ritual, ela cumpre alguma coisa, que é ler, ouvir e tal, mas ela nunca anda, ela fica nesse estágio permanentemente. Essa é a religiosidade. Uma pessoa que quer o espiritual, ela vai buscar saber detalhes da sua vida. Está entendendo ou não?
da sua vida. Ela procura, analise, pois, o homem a si mesmo. Então, todos os dias, né, como fala em Romanos 12:2, fala assim, renovai-vos a mente todos os dias, não é alguns dias, mas todos os dias. Essa etapa da libertação, ela é complicada, porque se por acaso você não tiver direção, você fica naquilo, né? E aí, qual a importância de ter uma só visão? Por exemplo, a gente trabalha muito sobre libertação e saber o que a pessoa tem errado. E para quê? Para que ela ande. Então a gente tem essa visão aí. Se a pessoa começar a ouvir muita palavra diferente e ouvir muitas coisas diferentes e ouvir isso hoje, amanhã, aquilo, primeira coisa, você tirou a minha autoridade de pastor sobre a tua vida, porque você não depende da minha palavra, você depende de outras palavras. Você não faz o que eu mando, você só acumula palavras. Não sei se você me entende. Uma pessoa, quando está desesperada, ela começa a procurar tudo. Então ouve isso, ouve aquilo, ouve aquilo, ouve aquilo. Só que aquela lição de casa que era para fazer não faz. Ela só ouve. Isso entrou no estágio da religiosidade. Quando você começa a ouvir muitas palavras, então aí o princípio que a gente estava colocando não funciona mais. Que é a hora que a maioria das pessoas começa a cair, porque ela é influenciada. Por exemplo, a vizinha vai mandar um WhatsApp para ele e fala assim, olha, escutei essa palavra tão boa e tal, da missionária não sei das quantas, e vai pôr para ele lá e ele vai assistir. E aí a mulher fala que Deus levantou o exército a teu favor, porque ele vai liberar não sei o que, fazer não sei o que tem, e a pessoa começa a acreditar em algumas coisas e para de lutar, para de se analisar, e ele começa a analisar que ele é prejudicado e Deus vai tomar uma providência. Acho que você me entendeu. Então, quando ele escuta uma palavra que Deus vai tomar uma providência, ele para de lutar naquela área, porque Deus vai tocar. E aí ele começa a entrar num marasmo a vida toda esperando uma ação de Deus, sendo que a ordem na palavra é para ele fazer. Isso já falamos várias vezes. Então, nesse estágio da libertação é onde ele para ou ele progride. Ou ele para o resto da vida. Talvez acorde daí uns bons anos, né? Então, ou ele para ou ele progride. Se você parou e está querendo milhões de palavras, né? Primeiro que no espiritual, você que veio para se libertar e ouviu a palavra e começou a reagir, você deixa de ter fé. Lembra por quê? Se você acredita na libertação que eu estou te falando e faz o que eu mando, então vai ter um resultado. Se você tem um pouco de dúvida e não faz tudo, faz só uma parte, é um paliativo, não vai funcionar. Não vai funcionar. Ou é tudo ou nada. Né? Por isso que pessoas de fora, às vezes, pedem uma informação, pedem um jeito de viver, começam a viver e muito mais rapidamente ele consegue a sua libertação. E às vezes a pessoa que está na igreja, ela está tão contaminada com um monte de palavra que ela fica nesse marasmo, esperando. Um dia vai acontecer. Esse é um outro estágio da libertação. E eu estava nesse estágio muito tempo. Procurava palavras e ações, ia em 40 mil igrejas e nada funcionava na minha vida. Pelo contrário, estagnou mais ainda. E aí eu fiquei decepcionado com as igrejas. Mas acontece que, graças a Deus, eu fiquei na palavra, lendo a palavra, que é o que você deveria fazer. Analisar onde está chegando a tua informação e cumprindo. Então, lembrando então nesse estágio é o seguinte, ou você tem que escolher exatamente qual é o pastor que você vai querer, definitivamente, senão nunca vai funcionar. Você vai seguir uma linha de raciocínio, do início ao fim, porque isso está na palavra, tá? Bom, nessa questão, quando eu estava lendo a palavra, eu li algumas passagens. E
eu li assim em João 8,32, que fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu, como um bom religioso, eu acreditava que fazer parte de uma igreja, eu estaria na verdade. Defendendo uma bandeira no meio de uma multidão, eu estaria defendendo um time dos crentes. Aí, na mente da gente, breca tudo, porque você não está querendo o espiritual, certo? Você não está querendo o espiritual, simplesmente se faz parte de uma coisa, os teus pensamentos, os teus sentimentos são os mesmos, né? Mas você se acha fazendo parte de uma torcida, certo? Então é gostoso. Eu lembro quando eu era muito pequeno, pequenininho eu sou, né? Mas era pequena em idade. Acho que devia ter uns 8 anos, mais ou menos. Eu fui até o estádio Lauro Gomes, do lado da casa do Rodrigo da Cintia lá. E eu fui lá e estava jogando Corinthians e mais um time que eu não lembro qual foi. Quando eu cheguei, eu caí no meio da torcida do Corinthians. Você vê como é a influência na idade pequena. Eu caí no meio da torcida e eles repararam que eu estava sozinho lá, né? Porque era perto da minha casa, relativamente, né? Uns 6, 7 quadras mais ou menos, umas 8 quadras. E eu tinha o costume de andar muito pela vila lá e eu fui nesse jogo, estava jogando lá, e eu fiquei hipnotizado. E aí, um responsável lá qualquer, assim, eu não lembro quem foi, e ele chegou: você é daqui? Eu falei: sou. O que você está fazendo aqui? Eu vi esse movimento, eu entrei aqui. Então, nós somos do Corinthians e tal, pá, me deram uma bandeirinha. Nós estamos torcendo pelo Corinthians e tal. Falou, não lembro exatamente, eu era muito pequeno. E eu me senti dono da razão, eu me senti como se pertencia ao Corinthians. Nem sabia o que era isso, mas aquilo me contagiou. E aquilo, aquela torcida gigante com as bandeiras, e eu querendo, né? Já que eu tô aqui, vamos aí, né? Nossa, eu fiquei maravilhado, maravilhado. E naquela época era tudo muito mais decente, né? O Corinthians fazia muitos anos que não ganhava nenhum título na época, né? E agora nem imagino como é que anda, porque eu não acompanho. Mas eu fiquei contagiado por aquilo. Eu me senti fazendo parte do time. Eu era do time, mas não era nada, ninguém me conhecia. E ninguém sabia, nem eu sabia nada. Porque na época não tinha televisão direito, e não se via jogo, não se escutava jogo, pelo menos da minha família não. Então eu me desliguei, mas aquilo ficou na minha memória. E eu fazia parte do time, entendeu? Fazia parte. Como talvez você faça parte da igreja, mas não conhece, não tem relacionamento. E aí eu li esse texto: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí eu me senti ainda preso em algumas coisas que não andavam na minha vida. Tem muita coisa que não andava na minha vida. E eu estou falando isso aí no ano de 95 em diante, né? De 95 até 98 foi uma busca incessante. Eu queria porque queria achar alguma coisa, eu queria. E aí eu comecei a frequentar algumas igrejas aí, até em Perdizes, na igreja de um amigo meu, pastor Sérgio Mascarenhas. Na época ele não era pastor, não, era pastor auxiliar, se não me engano. E eu chegando lá, encontrei com um tal de Marco Aurélio, uma autoridade sobre expulsar demônio, curar enfermos e tal. Ele revelava lá e tal, e eu fiquei hipnotizado com aquilo. Eu falei: esse cara sabe se eu tenho demônio ou não. Fui conversar com ele, me apresentei e tal, e falei assim: meu amigo, que tal? E ele também, infelizmente, ele era um camarada que ele não tinha muito envolvimento na palavra, mas ele tinha ação. Então ele tinha o dom de expulsar demônio, ele tinha o dom de autoridade, mas ele não se preocupava o porquê acontecia aquilo e nem para que acontecia aquilo. E aí quando ele fala assim que basta
a aceitar e viver, está tudo certo. Então começou a bagunçar mais minha cabeça, porque eu fazia isso, mas nada funcionava. Aí, para piorar, eu li um texto. O diabo veio matar, roubar e destruir, que era o caso que estava acontecendo comigo. Mas aí Jesus falou assim: eu vim para que tenham vida, vida com abundância, em João 10,10. Aí piorou a coisa, porque eu falei: eu não tenho vida com abundância. Então, no meu raciocínio, né, eu falei assim: então eu não estou em Cristo. Dá para entender? Falta algo. Eu sou inconformado com a mesmice. Falta algo. E essa coisa desse falta algo, comecei a correr atrás e tentar entender o que é Cristo. Foi quando eu tive o primeiro arrebatamento da crucificação. Mas eu amava o Eliezer velho e não conseguia me desprender dele. Era uma coisa que eu não conseguia me desprender. Era muito forte para mim. Eu gostava da minha personalidade, né? A velha. E eu não entendia o que era nascer de novo. Foi aí que eu entendi, foi aquela visão da cruz, aquela visão da identidade, que eu tinha que trocar a identidade. E eu estava cansado da minha vida assim. E eu quis trocar essa identidade. Eu não digo pelos sofrimentos carnais, porque se você entende, existe uma passagem em João 16:33, que fala assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, eu comecei a raciocinar o seguinte: nós vamos ter vários problemas com outras pessoas, outras situações, mas eu não posso ser abalado. Eu tenho que ter paz plena. E quando você consegue ter paz plena? Quando você tira o que é teu e coloca o que é de Cristo. Aí 1.000 cairão a teu lado, 10.000 cairão à tua direita, e tu não serás atingido, porque tua mente está segura, está tudo na paz. Para nós tudo é lucro. Se eu entreguei minha vida para o Senhor, como está em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Eu levo a sério esse texto. Então não me importa o que está acontecendo, porque eu sei que está para o meu bem, até a morte, até a vida, até um pneu furado, até tudo. Tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Isso é muito importante você entender. Então, se você entende assim, qualquer coisa que está acontecendo para a tua vida vai ser bom para você. Para os outros, não. Sei. Não é problema nosso. Porque nós estamos crescendo espiritualmente, a nossa busca é incessante. Você não para de buscar a perfeição. Então, esse é um processo. Aí, quando você consegue enxergar isso, você passa para um próximo nível da libertação. É o top, que eu estou tentando passar isso para a igreja há um bom tempo. E esse assunto é muito complicado, então tem muita gente que não aceita e muita gente que se complica na história aí. Bom, vamos lá. Quando a gente começa então se desligar do mundo e começa a fechar as portas e tal, aí começa uma luta muito grande, né? Em razão de mente, porque o Satanás ele precisa tentar voltar a te perseguir. Vamos lá, Deuteronômio 28. Esse texto salvou minha vida, tá? Então, quando eu comecei a ler Deuteronômio 28 foi algo que me mostrou a realidade da vida, que eu já falei milhões de vezes para vocês. Mas eu vou te mostrar um detalhe. Então, quando eu li assim: então será que se não deres ouvidos ao Senhor teu Deus, não tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos e estatutos que hoje eu te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. E aí começa a listar
no verso 16, 17, 18 e tal, acontecia tudo ao contrário do que 1 ao 14, que aí as bênçãos te alcançarão, bendito será na cidade, bendito será no campo, tá. Aí eu falei, qual o segredo? Obedecer, né? E eu comecei a entrar num processo de luta contra mim mesmo, e eu não entendia muita coisa. E aí, quando a gente começa a ler a palavra, eu estava lendo bastante um texto que está em Apocalipse 20, que fala dos livros que eu falei esses dias atrás, né? E falou das obras. E depois falou algumas pessoas que não entram. E depois eu somei com Gálatas 5. Depois eu somei com outras palavras. Pessoas que não entram no reino. Não, que é o mais importante eu saber. Eu não quero estar nessa categoria, certo? Então eu tenho que me preocupar. Se eu tenho alguma característica disso, eu tenho que correr. Porque é sinal que eu não estou no reino. Concorda? Pensa. Você já tentou ou parou para pensar que você pode estar fortemente candidato a não entrar no reino? Você já começou a ler nas entrelinhas e parar texto por texto analisando a sua vida? Como eu faço todos os dias, não só de domingo, não só na ceia, eu faço todo dia. Tem coisa que me pega, tem dias que eu sou muito atacado, tem dias que eu venho numa situação tão gigante de problemas que eu falo, o que está acontecendo? Tem algo entrando, tem algo vivendo, o que está acontecendo? Começa a bater sentimento que não deveria ter. Por que está acontecendo isso? Aí eu tenho que tomar, peraí, deixa eu entender a máquina. Aí eu começo a entender uma pessoa, outra. Eu estou vivendo no meio de pessoas que eu tenho que influenciar, não ser influenciado. Eu estou vivendo no meio de situações que eu preciso estar vivenciando isso e passando isso para as pessoas. É interessante. Bom, nesse estágio da libertação eu comecei a entender, então, que a santidade é o necessário, porque na Bíblia fala que se a gente não atingir a santidade, é impossível a ver Deus. A gravidade, se você não é preocupado, não posso fazer nada, mas olha só. Tem algumas coisas que está bem explícito na Bíblia, só que a gente lê de tal forma que não se atenta para isso. Está dizendo assim, ó, em Hebreus 12, 14. Já pegou a Bíblia aí? Tá. Fala assim, esforcem-se. Quer dizer, não depende de Deus, depende de você. Ó, esforcem-se. Quer dizer, todos vocês se esforcem para viver em paz com todos. Está entendendo? Olha o segredo. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. De quem que depende? De você. Sem a santidade, ninguém... O que é ninguém? Como? Peraí, tá molhando. Ninguém, tá chovendo aqui. Ninguém, vou ver de novo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Esse verso deveria estar na tua geladeira desse tamanho. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ok? Tem Hebreus 12, 14. E aí eu falei, caramba, né? O negócio está piorando. Tem que ser santo, obrigatoriamente. E o que é ser santo? Está na igreja, todo dia de joelho, na cadeira, olhando para a cadeira, começando a orar e dispersar minha mente de tanto orar e não ter palavra mais para orar, começar a ler desesperadamente a Bíblia, mas sem fazer efeito na mente, começar a ser muito vago. O que é isso?
Hein? O que é isso? O que é santidade, povo? Complicado, né? Aí eu fui me aprofundar. E a vida de Cristo, se você verifica o que ele fala, né? Ele dá um mandamento final: amar o próximo com a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E esse amar é muito vago, né? Não gosto de Deus. Eu amo a Deus. Eu amo Jesus. Hipocrisia, né, pô? Eu explico muita coisa, né? E depois que eu entendi esse mito da fé, e aí eu entendi que se a gente não obedece, a gente não ama, né? Deus é tão perfeito e Ele nunca deu uma informação errada pra gente, nunca. Ele nunca ensinou nada errado pra gente. Ele simplesmente ele faz o melhor, ele muda o mundo por tua causa. Ele criou um oxigênio só para você respirar. Você não entendeu isso, talvez. Ele quis você aí. Só que essa vidinha nossa aqui é uma gestação. Nós estamos só gestando. E nós vamos nascer quando a gente morrer. Os que são santos. Infelizmente, povo, eu tenho que chacoalhar você, porque nós estamos num período que tem muitas pessoas que querem ter muita sede, né? E buscar palavras erradas, só que a água pode estar contaminada. Entendeu? Sem fé é impossível agradar a Deus. Escuta. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, a palavra fé, já falamos várias vezes, e eu vou bater na tecla: se você crê que Deus é perfeito e Deus é bom, você tem que obedecer em tudo, porque na Bíblia fala: aqueles que me amam me obedecem. Certo? Então, a prova que nós amamos a Deus é a obediência, 100%. Ah, pastor, mas essas coisas eu não preciso obedecer. Precisa. Tudo. O que é tudo? Tudo. Porque na Bíblia fala santo. Santo é separado, é tudo. Eu bato muito nessa tecla porque eu vejo que a turma não dá muita atenção para isso não. E aí eu estou avisando terminantemente que vai vir ventos de doutrinas, vão vir pessoas com boas intenções, vai vir um monte de coisa, e você vai ter que se manter firme, firme na palavra. Aquele que começou a boa obra é bem competente para terminá-la, se você continuar no caminho. Tá entendendo? Esse estágio da libertação é o pior, porque muitos ficam no segundo. Eles estão fora do vício, estão fora da casca, estão fora da prostituição, do roubo, disso, aquilo lá casca. Se pegaram numa igreja, são do louvor, querem tudo com Deus e tal, mas quando chega em casa, tá magoadinha com o marido, com a esposa, tá querendo não sei o que, tá procurando um monte de saídas para a vida carnal dele, e o negócio tá complicado. O sentimento é triste, eu já vivi muito isso, eu já presenciei muito isso, acompanhei muitos casos disso. Eu sei que a coisa mais comum no lar de um crente é estacionar nesse estágio e não querer o último estágio, que é santidade. No meio disso tem vários estágiozinhos aí que você vai poder lembrar ou pensar ou fazer. Mas será que você está querendo libertação mesmo, ou você acomodou na religiosidade, se acomodou na fama, ou se acomodou no louvor, aquela sensação carnal que está tudo gostoso, né? Como pode, né, povo, a gente falar tanto tempo e você não entender ainda? Então, eu dou uma dica para você. Sem santidade, ninguém verá Deus. Hebreus é difícil, né?
Então eu faço um convite para você. Leia Hebreus, né? E você vai entender o que Paulo pensava, o que ele passou. E na Bíblia falou lá atrás sobre santidade. Sua mente tem que ser igual de Deus, entender o que ele está pensando e fazer por gosto e amor. E amar, né? É o que eu falei. Como você prova que você ama? Faz o que ele manda. Tá? Eu sei que já falamos muito nesse estágio. Mas esse é o estágio da libertação que Deus clama. Que muitos são chamados e param aqui, mas poucos escolhidos. Em que lado você está? Em que lado você está? Você está liberto? Tá? Tá na santidade? Já pensou mal de mim hoje? Não, já? Ih, tá mal, hein? Não, você não pensou. Será que você está nesse estágio de libertação? Será que você vai conseguir o estágio da tua libertação assim? É? Para e pensa. Para que você vai jogar tantos anos fora da tua vida? Nadar, nadar, nadar e morrer na praia. É hora, povo. É hora de vencer. Deus te abençoe e te guarde. Sobre ti resplandeça o teu rosto, o rosto de Deus sobre você. E eu quero que você lembre, hoje é ceia do Senhor. Hoje é ceia do Senhor. Toma conta. Amém? Toma conta da tua mente. Analise, pois, o homem a si mesmo. Se precisa agir, esforce-se e haja. Leia hoje Deuteronômio 28. Leia João 10:10. Leia João 8:32. Leia Hebreus. O livro todo é pequeno. Você consegue. Faça comunhão. Se por acaso volta ideias das mágoas e rancores e ódios e outros sentimentos que está lá em Gálatas 5, que você não vai atingir o céu se você praticar tal coisa, luta. Fala a palavra não para Satanás. Fecha definitivamente a última porta, que essa é a mais difícil. Essa é a mais difícil, mas lembra que Cristo pegou a chave do inferno, que é isso. Ele pode trancar essa porta, tá bom? Fiquem com Deus. Eu quero que você cresça. Amém? Deus te abençoe e te guarde.